Quantas vezes você pensou em desistir por achar que Deus estava demorando? Se essa palavra ela falou ao seu coração, então é com você. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. Vamos meditar juntos. Não nos cansamos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então, esse texto ele vem trazer uma afirmação para nós, uma verdade em si. Se nós não nos cansarmos, se nós não desistirmos, se nós não estagnarmos, nós iremos colher o fruto da nossa perseverança, da nossa confiança, da nossa constância, e é sobre isso. O tema de hoje nós estamos no 12º dia da nossa caminhada de 21 dias para nos levar, para nos reconectar ao propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre perseverança. E é exatamente nesse lugar que Deus nos chama. Porque muitas das vezes nós estamos nesse lugar da desistência, nesse lugar de parar de sonhar. Muitas pessoas param, desistem. Por quê? Porque a resposta está demorando. Porque a oração ainda não foi respondida. Porque o cansaço tomou conta. Porque a esperança se perdeu. Muitas pessoas estão nesse lugar, por essas e por muitas outras. E a pergunta, a primeira pergunta, você já pensou em desistir de algo quando Deus te instrui a prosseguir? Possamos pensar sobre isso, porque reconectar com Deus é entender que Deus trabalha no tempo dele, na hora dele, e ele nunca chega atrasado. Ele sempre está na hora certa, no lugar certo. Ele sempre está, porque algo que nós precisamos aprender é que nem toda semente ela nasce no mesmo espaço de tempo. Cada uma tem o seu tempo. Algumas nascem muito rápido, outras demoram anos. Mas são sementes. No tempo delas, elas irão germinar. Se a perseverança ela nos coloca nesse lugar, é a prova de que se não desistirmos, vai acontecer. Deus ele nos chama para isso. Quando nós estamos nesse lugar da confiança, quando nós estamos nesse lugar da perseverança, a nossa fé nos leva a dar, a experimentar coisas extraordinárias. Nós, além de a nossa fé ela ser estimulada, nós ainda estimulamos outras pessoas a permanecerem confiando, colher frutos pela fidelidade de Deus. Então, Gálatas, a Bíblia nos afirma isso. Talvez você esteja pensando de que Deus está demorando. E o agir de Deus, ele não acontece no nosso tempo. Deus, ele tem o tempo certo dele fazer e ele trabalha até mesmo no silêncio.
em todo tempo. É um tempo para que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas. Esperar é algo que também faz parte da nossa identidade. Esperei com paciência no Senhor. Esse esperar faz parte do processo, faz parte da caminhada. E é nesse lugar que o método ARE, analisar, reconectar e impactar, nos chama. Precisamos analisar o que realmente tem me feito desistir. Por que eu desisti? Por que eu deixei de orar? Por que eu deixei de clamar? Fazer uma análise sobre isso. Quais foram as circunstâncias que me levaram para esse lugar de não mais orar? E trazer isso de volta. Lembrar de que Deus, Ele nunca nos abandona, em momento algum. Nunca o Senhor nos abandona. E nós é que abandonamos os propósitos e os projetos de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos lembramos de que Deus, Ele é esse ser onipotente, onipresente e onisciente, e de que nós entendemos que esperar com paciência no Senhor é compreender o tempo dEle, nós voltamos a ter essa conexão com essa verdade. E a esperança, ela nasce e ela renasce no nosso coração. Quando essa esperança ela renasce, nós também passamos a impactar outras pessoas na caminhada. E é sobre isso. Se eu mesma, se eu tivesse desistido, eu talvez não, com certeza, eu não estaria aqui. Se eu tivesse desistido das dificuldades, de colocar a minha vida, os meus afazeres, eu não estaria aqui. Mas o método ARE, ele nasceu muito antes desses 21 dias. Em 2021, nasceu o Minuto na Palavra. Começou como mensagens de WhatsApp. Estou falando de 2021. Nós estamos em 2026. Por muitas vezes eu quis parar. E aí, quando eu pensava em parar, eu recebi uma mensagem de alguém que tinha recebido a mensagem que eu tinha enviado. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, uma mensagem de fé. E eu recebi um feedback: olha, muito obrigado, essa palavra foi para mim. E isso era como um renovo na minha vida. E eu estou aqui, 2026, trabalhando nesses projetos. E eu tenho certeza que essas palavras, antes mesmo delas virem para vocês, ela é primeiro para mim. Ela vem mexer comigo primeiro. Então é sobre isso. Deus, Ele não desiste de nós. Deus, Ele permanece, Ele continua escrevendo a nossa história. Agora, se nós pararmos, nós não vamos experimentar a verdade de Gálatas 6:9. Não desistam, porque no tempo certo colheremos, se nós não desanimarmos. Então, é sobre esse lugar. O silêncio de Deus, ele não significa ausência. O silêncio de Deus, muitas das vezes, significa trabalhando, significa mudando a rota, mudando os nossos passos, nos reconectando ao propósito. Então, permanecer clamando, permanecer caminhando, permanecer perseverando, vai nos levar a experimentar o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você escreva aí nos comentários: eu não vou desistir.
e que o nosso desafio de hoje é realmente clamar ao Senhor. Senhor, não deixe eu desistir. Senhor, não deixe que eu pare no meio do caminho. Senhor, me dá forças, me renova. Não deixe o meu olhar estar para as circunstâncias. Não deixe o meu olhar estar para o hoje. Todas as promessas de Deus para as nossas vidas, para as vidas dos nossos antepassados. Muitos experimentaram anos de caminhada. José, quando Deus liberou uma palavra em sonhos para ele de que ele seria governo, ele era um menino, um adolescente. Quando José assumiu o governo, ele já era um homem e ele viveu muitos processos. José foi vendido como escravo, José foi acusado de roubos, José ele viveu muitos processos. Mas José é um exemplo de perseverança para as nossas vidas. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando hoje, mas de uma coisa eu sei: o Deus que te conduziu até aqui é o mesmo Deus que continuará te conduzindo. Não desista, por favor, não desista. Se você estava pensando em desistir, eu quero que você se apegue a essa palavra de Gálatas, para que você possa colher os frutos. Volte para o lugar da oração, volte para o lugar da entrega, volte para o lugar da súplica, volte para o lugar do jejum. A sua família, ela é do Senhor Jesus. Deus está cuidando daquilo que nós, muitas das vezes, mesmo com a nossa inteligência, mesmo com as condições que temos, nós não temos condições de realizar. Estar nesse lugar da perseverança, estar nesse lugar vai nos colocar diante de tudo aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Se essa palavra ela falou ao seu coração, se você está vivendo com pessoas que hoje necessitam dessa palavra, estão desacreditadas, envie essa palavra para essa pessoa. Seja boca de Deus para essa pessoa e experimente, porque Deus ele trabalha no tempo dele, no tempo certo. A semente, aquilo que você está germinando no seu quarto secreto, no seu tempo a sós com o Senhor, vai se cumprir. Vai se cumprir. Você está cansado de esperar, porque pensa que Deus não está agindo. Gálatas 6 vem te fortificar. Permaneça confiando. E eu te aguardo para o nosso próximo dia, para mais um dia de caminhada. E a palavra que fica para nós é: Deus, ele não trata somente os sintomas. Deus, ele transforma a raiz. Deus te abençoe. Deus é contigo.